Sabe aquela sensação de abrir o aplicativo do seu banco, ficar olhando o saldo sem saber o que aconteceu? Você trabalhou, você recebeu, mas o dinheiro simplesmente sumiu da sua conta. E nisso você vai tentando lembrar tudo que você gastou, onde você gastou, e aquelas pequenas coisas acabam virando um caos. Eu vivi isso durante muito tempo, principalmente quando eu vim morar sozinha com apenas 19 anos. Eu sentia sempre essa frustração de não saber para onde o meu dinheiro estava indo, o que eu estava fazendo de errado. Eu achei que eu era muito desorganizada, que eu não sabia lidar com planilhas, Excel, com dinheiro, mas não era. Era que eu não tinha aprendido o básico, e nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa saber e o que eu gostaria de ter aprendido lá atrás. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Poliana Braga e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Já estou aqui com o meu cafezinho que eu acabei de passar pra gente conversar um pouco sobre dinheiro, que é um assunto que vocês sempre me perguntam. Eu recebo perguntas sobre isso em todas as redes sociais, desde quando eu vim morar sozinha. Foi um tópico assim muito relevante, né? E principalmente nesse meu caminho aí para conquistar o meu apartamento, o meu carro. Então eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas que eu gostaria de ter aprendido lá atrás. Então, como vocês já sabem, na verdade, provavelmente algumas pessoas aqui não me acompanhavam nessa época, eu saí da casa dos meus pais com apenas 19 anos e vim morar em outra cidade, morar completamente sozinha em outra cidade. No começo foi muito desafiador, justamente porque eu não tinha controle do que eu ganhava no meu mês e do que saía no meu mês. Então acabava que, por exemplo, na faculdade eu gastava com coisinhas simples, um cafezinho aqui, um pão de queijo, e no final do mês, com todas aquelas coisas pequenas, era literalmente um caos na minha conta bancária. Então eu gastava bastante sem perceber. E por muito tempo eu vivi nesse ciclo aí de frustração, de não saber o que eu estava fazendo de errado e de não conseguir me organizar. Porque eu sempre falava, tá, eu tô vendo que eu estou gastando muito, mas eu não tentava de fato assim mudar, e quando eu tentava não dava certo. E muitas vezes eu gastava com coisas que eu achava que eu precisava, mas na verdade eu não precisava, era simplesmente uma compra por impulso. Roupas, sapatos, coisas pra casa, principalmente no primeiro ano, eu gastei muito com coisas pra casa, gente, assim, foi um absurdo, porque eu me mudei pra um apartamento que não tinha os móveis, né? Só tinha móveis planejados. E eu comprava muita coisa porque eu achava que eu ia precisar de tudo. E certamente, assim, algumas coisas foram muito úteis, mas outras eu não precisava. Então, com certeza, entrava nessa categoria de compras por impulso. E é algo que é muito comum na vida de todo mundo, assim. Você compra muita coisa na internet sem você, de fato, precisar. Principalmente hoje que tem Shopee, TikTok Shop. Eu tenho tantos amigos que gastam um monte de coisa no TikTok Shop que eu falo assim: você não precisa disso, você só tá comprando isso porque apareceu um anúncio super barato pra você, barato, e faz você querer comprar, mas na verdade você não precisa disso, sabe? O TikTok cria muito essa sensação de que você precisa de tudo que tá aparecendo ali, mas normalmente você não precisa. Isso não é responsabilidade, tá? Nem mesmo quando nesse primeiro ano que eu me mudei pra cá, não era irresponsabilidade, era só ignorância. Eu não entendia o que eu precisava e o que eu não precisava, eu não sabia controlar os meus gastos, eu não entendia tanto sobre o mundo de finanças. Ninguém nunca tinha me ensinado o básico sobre finanças, nem mesmo a escola. Pra falar assim que ninguém me ensinou é mentira, tá? Porque meus pais sempre tentaram me ensinar, mas eu, como uma adolescente rebelde, não queria escutar, não queria aprender, e depois eu fui aprender na marra, e claro que quando eu vi que estava tendo dificuldades eu pedi ajuda, eu pedi dicas. Então assim, se por acaso os seus pais, os seus avós, os seus tios forem te ensinar, forem te dar alguma dica sobre finanças, sobre investimento, escute, tá bom? Porque essas dicas são muito importantes e com certeza vão te ajudar a ter mais controle e entender o seu comportamento. Então eu fui e aprendi na marra mesmo. Eu estudei bastante. Quando eu percebi que eu precisava sair desse ciclo, eu pedi ajuda para os meus pais, então com livros, que inclusive tem alguns aqui que eu vou indicar para vocês. O meu problema sempre foi lidar com o dinheiro, com o meu comportamento. Eu não conseguia me controlar, ou seja, eu era uma pessoa bem impulsiva assim nas compras, sabe? Eu queria comprar coisas que muitas vezes eu não precisava, e simplesmente porque eu via, achava bonito, eu imaginava isso na minha casa ou em mim, e eu acabava querendo comprar. E isso de você sempre sair também para lojas, shopping, ajuda muito a você gastar mais, sabe? Então hoje em dia eu não saio tanto.
Quando eu me mudei pra cá, eu ia no shopping praticamente toda semana, eu ia nessas lojinhas assim, e nisso eu gastava bastante, justamente por eu estar indo nessas lojas. Hoje em dia eu vou raramente, sabe? Só quando eu preciso de alguma coisa específica e que eu já sei que eu preciso comprar isso, e eu vou especificamente procurando isso. Um dos livros que eu mais gostei sobre finanças foi A Psicologia Financeira, que é esse livro aqui. Ele não fala sobre planilha e investimento, ele fala justamente sobre o seu comportamento com o dinheiro. Então, pra mim, ele foi muito importante, é um livro que não é muito grande, tá? Então, assim, você consegue ler ele tranquilamente, ele tem 280 páginas. Então, a primeira indicação, A Psicologia Financeira. No outro vídeo que eu fiz aqui sobre finanças, eu indiquei os livros também, mas passando aqui rapidamente para vocês anotarem. O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Esses são alguns livros que, se você tá entrando no mundo da finança, se você quer aprender um pouco mais, eles são obrigatórios, tá? Na sua lista aí de leituras. São básicos e que qualquer pessoa aqui vai conseguir ler e entender. Se vocês quiserem, em outro vídeo eu posso fazer indicações de livros mais aprofundados sobre finanças. Tá, então vamos pro primeiro bloco aqui desse vídeo. Dinheiro é comportamento, não é matemática. Tá, então vamos lá, que eu vou explicar pra você por que é uma questão de comportamento. Pensa comigo. Você sabe que gastar muito, que gastar mais do que você ganha é uma coisa ruim. Você sabe que alguns parcelamentos vão ter juros. Você sabe que o dinheiro é muito importante na sua vida, que você tem sempre que priorizar, guardar ele e investir. Então você sabe tudo isso, mas mesmo assim você faz o contrário. Você gasta mais do que você recebe, você não guarda dinheiro, você não investe. É como se você soubesse que comer bem faz muito bem para sua saúde, mas acaba que você só come fast food, 11 horas da noite você abre o iFood e pede uma bobeira. Então, assim, você sabe que aquilo ali não vai ser bom pra você, mas mesmo assim você faz. Ou seja, isso é um problema de comportamento. O seu comportamento, ele tá sobre ali o seu conhecimento. Então, é a mesma coisa. Enquanto você não entender o seu comportamento na parte financeira, com o seu dinheiro, aquelas planilhas que você tenta seguir, aquelas mudanças que você tenta estruturar, elas não vão durar nem 2 semanas, porque você precisa entender o problema principal ali, de onde ele começa. Não é simplesmente guardar dinheiro, separar, fazer uma planilha bonitinha para você gastar. Não é isso, sabe? Você precisa entender da onde vem isso que faz ter o gatilho ali para você comprar, ou então para você não conseguir guardar dinheiro. Na escola, principalmente, a gente não aprende nada sobre esse tema, e eu acho que isso é um grande problema, inclusive. A gente deveria ter alguma matéria específica sobre isso, porque acaba que quando você vai morar sozinho, quando você entra na faculdade, você começa a ter gastos de adultos e que você não sabe nada. E se você não tem uma família para te explicar, ou então se você não busca entender sobre isso, você acaba entrando naquele ciclo de frustração enorme, que você gasta, não consegue guardar nada e você fica frustrado por não conseguir comprar um apartamento, por não conseguir comprar um carro, por não conseguir fazer uma viagem, comprar coisas que você gosta. Entenda, eu estou falando do básico, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você que não importa quanto que você recebe no seu mês, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, não importa nada disso. O que a gente tá falando aqui é sobre comportamento. Uma pessoa muito, muito rica, ela pode ter um comportamento péssimo com o dinheiro, gastar demais, e a gente vê que existe muito isso também. Várias pessoas que elas querem mais o luxo, querem mostrar para as outras pessoas que elas têm dinheiro, do que de fato aproveitar esse dinheiro da melhor forma possível. E o segundo bloco, você gasta o que você sente, não o que você precisa. A maioria dos gastos não tem a ver com uma necessidade, tem a ver com emoção. Ou seja, você pode comprar roupa quando você está ansiosa, ou então quando você está entediada, você pode pedir um delivery por preguiça, ou simplesmente porque você também está ansioso. Faz compras por impulso quando você vê aquela falsa promoção, simplesmente por aproveitar esse momento, porque não vai ter de novo. Muitas vezes eu fazia isso sem perceber, e no final do mês eu ficava chocada com o quanto eu tinha gastado. E eu sei que pode não parecer, mas antigamente eu gastava bastante com coisas que, assim, gente, não precisava. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais controlada com isso, mas mesmo assim, às vezes, eu ainda tenho vontade de comprar coisas que eu sei que eu não preciso, mas que eu quero muito, sabe? Mas eu não preciso. Então, uma das perguntas que eu sempre faço, até hoje, é, antes de comprar alguma coisa, parar e pensar: eu preciso disso? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Ou simplesmente é algo que eu quero pra me satisfazer? Sabe, sempre fazer essa pergunta antes e você entender. Então, se eu tô aqui no shopping, eu vim comprar, não sei, um edredom porque o meu tá ruim, já tá velho, enfim, rasgou. Eu preciso desse edredom.
uma coxa, tanto faz. Ok, vou lá comprar isso. E você vê outra coisa e você quer muito comprar. Você antes pergunta, esse aqui, eu preciso realmente disso? Eu não já tenho outro desse? Faz sentido eu comprar isso no momento atual? Eu vou estar gastando mais do que eu posso? Então são essas perguntas que eu sempre faço e que me ajudam muito a não gastar com coisas que eu não preciso, sabe? E muitas vezes, gente, isso acontece muito, você compra tantas coisas aí baratinhas, uma coisa aqui, uma coisa ali, e que coisas grandes que você realmente precisaria, você não consegue comprar. Então finge que eu vou no shopping toda semana e eu sempre tô gastando com roupa, com sapato, mas eu preciso muito comprar uma câmera que vai ajudar no meu trabalho. Uma câmera é muito mais cara, é 5 mil reais, 6 mil reais, mas essas roupinhas que eu compro no shopping são 200 reais. Então assim, na minha cabeça, os 200 reais não vão ter um impacto, mas se eu somar todas essas compras que eu fiz, que são pequenas, já daria para eu ter comprado a câmera, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas compras que são menores, ou então com coisinhas que você vai comprando aqui e ali na internet, porque a diferença que isso faz na sua conta é gigantesca. E o 3 é o custo invisível das pequenas decisões. Como eu estava falando, os gastos que mais vão atrapalhar a sua vida são esses pequenos, sabe? Coisinhas que você vai comprando ali e aqui e quando você vê no final do mês, juntou um monte de coisa e tá um absurdo. Então toma muito cuidado com essas compras pequenas, quando você vai no supermercado, na farmácia, no shopping, numa loja ou na internet, que é o mais fácil. Na faculdade, eu gastava muito. Eu não sei como, porque eu não lembro de comer tanto na faculdade assim, sério, gente. E às vezes eu parava pra olhar e vinha, sei lá, café que eu comprava, que era 5 reais um cafezinho, um pão de queijo, um cachorro quente, um salgado, ou então um docinho que vendia na porta. Eram várias coisinhas baratas, mas que no final, né, porque como eu ia na faculdade todos os dias, acabava virando um valor absurdo, que com certeza daria para eu ter comprado outra coisa melhor. Esses gastos pequenos parecem ser super irrelevantes, porque eles são feitos individualmente, mas pensa, se todos os dias você gasta 15 reais com alguma coisinha, multiplica 15 reais por dia por 30 dias, que dá o mês, 450 reais por mês, 5.400 reais por ano. Você tá entendendo que é muito dinheiro com coisinhas simples e que você pode sim economizar, que você não precisa gastar todos os dias? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar com o meu controle financeiro. Eu nunca dei certo com Excel, com planilha. Eu sou zero a pessoa de números, de matemática, então eu nunca consegui aprender a usar Excel. Se você conseguiu aprender isso, incrível, gente. É algo assim muito bom e que vai facilitar demais a sua vida financeira. Mas eu não sou essa pessoa e se você também não é essa pessoa, eu vou te ensinar como que eu uso a inteligência artificial, mas assim, básica no dia a dia mesmo, para me ajudar a controlar as finanças. Hoje em dia eu uso apenas isso e para mim é algo assim incrível, sabe? Porque eu consigo realmente ter noção do que entra e do que sai. Atualmente eu tô usando o Claude. Eu apelidei o querido de Cláudio, mas você pode usar qualquer outra inteligência artificial que você preferir. Eu gosto muito do Claude porque eu uso para outras coisas também, mas eu criei uma parte lá só para ser meu assistente financeiro. A primeira coisa que eu fiz foi criar um novo projeto e colocar todos os meus gastos fixos, quanto em média que eu recebo por mês, colocar também quanto em média que eu gasto de cartão de crédito. Então eu anotei tudo, gente, tudo assim que eu já sei, os gastos fixos principalmente porque ele já deixa ali como fixo mensal. E o meu salário de cada mês é muito variável, né? Então eu não tenho um salário fixo para colocar para ele. Todo mês eu vou lá e coloco quanto que eu ganhei. Enfim, a cada comprinha que eu faço também eu vou lá e coloco, ó, Cláudio, que eu chamo ele. Eu gastei tanto hoje, tá? E aí ele adiciona lá e ele mesmo cria a planilha. Então é muito fácil, eu não preciso de fato ficar mexendo, enfim. E ele faz os resumos. Então se eu falar assim, Cláudio, quanto que eu gastei em supermercado no mês de maio? Ele simplesmente vai me dar a soma de tudo que eu gastei. Quanto que eu gastei em todos os meses? Janeiro, fevereiro, enfim, em supermercado, ou então em farmácia, ou então quanto que eu ganhei em cada mês. Ele consegue fazer isso super rapidinho, sabe? E é bem prático. Não tem um modelo aqui pra mandar pra vocês, gente. Eu simplesmente fui conversando com ele, eu abri a minha conta no banco e fui anotando tudo de importante e mandando pra ele, sabe? Então é algo assim que você vai tirar um dia pra fazer, mas que depois que você fizer vai ficar muito bom e muito prático de usar. E assim, é muito prático, porque a gente tá com o celular o tempo inteiro. Eu nunca me adaptei a nenhum aplicativo também, então pra mim o melhor foi a inteligência artificial mesmo, porque é só mandar lá a mensagem e ele é inteligente, né? Então ele tem
tudo anotado mesmo, qualquer coisa que você perguntar, você pode pedir dicas, estratégias, como que você faz para guardar, sei lá, 15% do seu salário todo mês, sabe? Então ele vai conversando com você como se fosse o seu contador, o seu assistente ali financeiro. Então fica a dica para vocês, é a única coisa que eu uso hoje em dia. 4. A diferença entre preço e valor. Preço é o número que você paga. Valor é o que aquilo significa para você. Normalmente a gente olha só o preço, a gente nunca calcula o valor. Então vou dar um exemplo. Se você sai para jantar com as suas amigas e gasta R$200 num jantar super simples durante a semana. Ou então você gasta R$200 em um curso, em um livro que vai mudar realmente alguma coisa na sua vida. Um gasto foi meio que apenas ele prazeroso, de entretenimento, e o outro foi algo que vai mudar alguma coisa na sua vida, que vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Então, isso também é muito importante, a gente tá sempre aí vendo o que vai acrescentar na nossa vida e o que vai ser apenas um gasto. Não estou falando que você não pode gastar com seus amigos, com a sua família, com prazer, com, enfim, filme, comida. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que saber dosar. O equilíbrio na nossa vida é importante em todas as áreas. Então, tudo na sua vida tem que ser equilibrado. Você não pode ser uma pessoa que exagera muito nesses gastos que são inúteis. E nem uma pessoa que exagera nesses gastos que são coisas que vão melhorar a sua vida, porque tem aquelas pessoas que compram um monte de livros, um monte de cursos e não colocam em prática, então também não adianta. Então é necessário que você entenda isso. Tudo aquilo que vai ser muito bom na sua vida, que vai te ajudar em alguma coisa, esse gasto que é muito importante, é um investimento. E gastos que não são necessários na sua vida, que talvez você pode sim economizar, que você pode deixar para depois. Então, eu teve uma semana retrasada, que eu tive 5 aniversários na mesma semana. Foi assim, um sábado, aí numa segunda, numa quarta, numa quinta, enfim, praticamente todos os dias da semana eu tive um aniversário para sair fora de casa, né, comer fora de casa. Se eu tivesse ido no jantar e comido qualquer coisa lá todos os dias, eu teria gastado muito nessa semana. Então o que eu fiz? Eu jantava antes de sair, e lá eu só pedi um suquinho, alguma coisa assim, um petisco, porque senão não tem como, sabe? Você tem que saber equilibrar, você não pode deixar isso virar um exagero ali na sua conta bancária. No final do mês vai fazer uma grande diferença. Então o intuito desse vídeo foi te mostrar que se você aprende o básico, se você controla de forma básica, já vai fazer uma baita diferença, tá? Eu, assim, com certeza não sou uma expert, eu tô aprendendo muito a cada dia. Eu busco sempre entender um pouco mais sobre finanças, sobre investimentos. Então, assim, é uma coisa que não dá pra você parar de buscar melhorar, sabe? Você tem que melhorar sempre, todos os dias estar procurando formas de melhorar mesmo aí como você guarda seu dinheiro, como você investe, diminuir seus gastos, por mais difícil que seja, né? Pra você depois conseguir comprar um apartamento, um carro, uma viagem que você quer muito. Então, se você não faz esse controle, você nunca vai conseguir alcançar essas metas. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra você receber todos os conteúdos e até o próximo vídeo.